O V35 foi o primeiro smartphone da linha V a chegar oficialmente ao Brasil, mas sua disponibilidade é bastante limitada, sendo encontrado apenas nas lojas da própria marca. O modelo traz algumas vantagens comparado ao G7, outro flagship da LG também lançado este ano. O V35 é do design do seu antecessor, trazendo corpo de metal e vidro com proteção contra a água e certificação militar, como também temos no G7. Na traseira vemos o nome estampado ThinQ, indicando que este produto também faz parte do ecossistema da LG de dispositivos inteligentes que se comunicam entre si. A qualidade de construção é ótima, mas o design já comum não chega a chamar a atenção. Talvez a falta de entalhe no topo da tela seja um atrativo, especialmente para quem não curtiu o G7. O leitor biométrico está incorporado ao botão de energia na traseira do aparelho. Ele funciona bem, desbloqueando até mais rápido do que nos rivais da Samsung. A LG também incluiu duas opções de biometria facial, uma mais rápida e outra mais segura que leva alguns segundos a mais para reconhecer o usuário. E diferente do G7, não há um botão dedicado para acionamento do Google Assistente. Para quem já conhece o G7, não há nenhuma novidade nos acessórios que acompanham o aparelho. Temos o mesmo carregador com suporte a carregamento acelerado, cabo USB no padrão C, chavinha para abrir a gaveta do cartão SIM, manuais, fone de ouvido e flanela de limpeza do aparelho. O V35 traz tela de 6 polegadas com tecnologia OLED, diferente do G7 que investe em painel IPS LCD. Outra diferença é já no padrão 18:9 aqui, enquanto o outro flagship da LG adota uma tela mais esticada por causa do entalhe. A qualidade da imagem é muito boa, ainda mais com conteúdo em HDR. O brilho é alto o suficiente para garantir uma boa visibilidade em ambiente externo, superando o que é entregue pelo G7. A parte sonora, no entanto, deixa a desejar. Mesmo com alto-falante boombox, o áudio não tem a mesma qualidade do G7 e fica abaixo do que a concorrência entrega, o que compromete um pouco a experiência multimídia. O fone que vem com o V35 é de boa qualidade, tanto em construção quanto no som oferecido. Ele fica no mesmo nível do fone da AKG que é fornecido pela Samsung em seus aparelhos. O V35 vem equipado com Snapdragon 845, mesmo chipset presente no G7, mas devido ao fato de vir com 2 GB mais de RAM, ele acabou entregando um melhor desempenho no multitarefas. Em benchmarks temos a mesma pontuação que é vista em aparelhos com este processador. Já em jogos, o V35 apresentou resultados mistos. No geral, ele entrega ótima fluidez, mas alguns títulos ficaram abaixo do esperado. O Vainglory foi um dos casos, onde o jogo ficou travado a 30 FPS no aparelho da LG e em outros oferece o dobro do desempenho. Percebemos que ao modificar as configurações de jogo no próprio software do aparelho, foi possível obter o mesmo desempenho de outros flagships, mas isso não aconteceu com o Mortal Kombat 5, que continuou na casa dos 50 FPS. Outro ponto que o V35 é melhor do que o G7 é na câmera, mesmo ambos contando com configuração similar à que tivemos fotos de melhor qualidade. No geral, a LG ainda fica atrás da concorrência, especialmente contra Samsung e Apple. O aparelho traz inteligência artificial integrada ao aplicativo de câmera, que busca otimizar os ajustes para cada tipo de cenário ideal. Em alguns casos até reconheceu corretamente a cena, mas no geral o recurso acaba sendo praticamente inútil. A câmera frontal é capaz de capturar boas selfies, independente do cenário e iluminação. O modo retrato também funciona bem, mas não está imune a falhas. A filmadora registra vídeos em 4K 60 fps com ótima qualidade. O sistema de estabilização é eficiente e entrega vídeos com poucos tremidos. O usuário pode alternar entre as duas lentes, usando a grande angular para registrar mais elementos no cenário. Um dos maiores pontos positivos do V35 é sua bateria. Ele foi um dos melhores no nosso ranking de autonomia entre os flagships. Ao tirá-lo da tomada no início da manhã, sua bateria chegou a durar até o começo da madrugada.
Além disso, o carregamento acelerado garante que o V35 não fique muito tempo preso à tomada. Com 30 minutos, temos metade da bateria para usar, carregando por completo com pouco mais de 1h30. Mesmo com jogos, temos uma boa autonomia, entregando 6 horas de jogatina longe da tomada, o que deve agradar a maioria. O Android Oreo modificado do V35 é o mesmo do G7. Aqui temos alguns recursos interessantes como o Always On Display, a possibilidade de ligar ou desligar conexões controladas pela localização ou abrir o Music Play automaticamente ao plugar o fone de ouvido. São pequenos mimos que tornam a experiência mais divertida, mas que não chegam a ser um diferencial para o aparelho, já que alguns desses recursos também podem ser encontrados em modelos mais antigos da marca. O V35 deverá ser atualizado para o Android Pie até o final do ano, juntamente com o G7. O V35 ThinQ é o que o G7 deveria ter sido. Ele oferece belo design com boa construção, tela de qualidade com alto brilho e suporte HDR10, mas peca no som entregue por seus alto-falantes. Pelo menos os fones que vêm junto compensam esta falha. A câmera é capaz de registrar boas fotos e vídeos, superando o G7 em praticamente qualquer tipo de cenário. Outro ponto que o V35 é consideravelmente melhor é em desempenho e bateria. Apesar de ser um flagship interessante, o V35 acaba sendo uma escolha difícil por dois motivos. O primeiro está no seu preço salgado de R$ 5.000, enquanto no segundo está a sua disponibilidade limitada, já que o aparelho é encontrado apenas em lojas da própria LG. Comparado aos flagships da concorrência, o V35 peca no equilíbrio entre custo e benefício. Mas se mesmo assim você ficou interessado no aparelho, não perca todos os detalhes da nossa análise completa no site do Tudo Celular pelo link na descrição do vídeo. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!